Boa tarde, gente. Como vai todos? Queremos estar falando para todos vocês sobre os conflitos do século XXI e as questões do terrorismo. Essa aula nossa de história recente, né? A gente pode ter alguns embasamentos e objetivos a serem alcançados. O primeiro, queremos compreender as consequências dos atos de violência nos grupos terroristas, sobretudo para a população aonde são originadas. Então, se o nosso objetivo específico, né, nós queremos estar falando para atingirmos essas pessoas. E, em segundo, com o nosso objetivo específico, identificar os principais grupos terroristas existentes na atualidade. Também identificar, B, grupos como Boko Haram, né, que é um grupo terrorista nigeriano que é contra a educação ocidental. O Estado Islâmico, que é oriundo de regiões situadas no noroeste do Iraque, em parte da região central da Síria. O Talibã, que é um grupo terrorista que atua no Afeganistão e no Paquistão. Bom, como todos nós sabemos, esses conflitos do século XXI, eles desenvolvem na história da humanidade relevantes fatos, relevantes circunstâncias, aonde é privado a liberdade não só de ter educação, a educação da mulher, não só da educação da criança, como também da dignidade humana, que não pode ser expressa por conta desses atos terroristas. Esse fenômeno, o terrorismo, na contemporaneidade, ele traz muitos embates. E os principais é que censeia a liberdade do outro. E aí, pensando assim, vamos dizer, se aqui, diante do nosso país, Brasil, a gente pode também ver isso nas favelas do Rio de Janeiro. É mais ou menos o direito de ir e vir de pessoas. Mas aqui no Brasil não há tanto extremismo, eles não são tão extremistas, aqui são mais moderados. Essas facções, PCC, essas divisões lá, né, que a gente vê das milícias no Rio de Janeiro. Bom, mas o que tem tudo isso a ver com terrorismo? Não deixa de ser terrorismo. E o terrorismo é impor uma ideologia, seja de gênero, seja genocida, seja religiosa, aonde tem que prevalecer, né? Tem que prevalecer o que tal segmento tem como correto. E aqui, em ênfase na nossa contemporaneidade, a gente vê esse movimento, o nigeriano mesmo, que ele tira a liberdade no todo, não só da mulher, mas do próprio homem, de não poder se locomover, de não poder
da sua mão de obra, a não ser que esteja condicionada aquele segmento terrorista. Então, ele não só prega dentro de uma religião, mas ele, como no caso o Talibã, que se estabelece a partir da religião do islamismo, e estabelece a sua crença, e se não se segue aquilo, é um sinônimo de desacato à conduta de tal segmento terrorista, e aí essas ideologias matam em nome da dignidade. Eles matam em nome de Deus, eles matam em nome da honra, e que, na verdade, isso não é honra. Tirar a vida do outro, impedir que o outro decida, impor sobre o outro a sua vontade. Então, esses conflitos, eles são ocasionados não só por ideologias, não só por convicções religiosas, mas é um urido de pessoas que não têm uma dignidade, que não respeita a dignidade do outro. Então, a gente pode ver que dentro dessa fala aqui, o nossos objetivos geral é compreender as consequências desses atos violentos de terrorismo. De fato, a gente não tem como compreender que um ser humano queira tirar do outro a sua liberdade de ir e vir, a sua liberdade de trabalho, de sobrevivência, por conta de um pensamento não só em referente à sua religião, mas em referente também a decisões que precisam ser tomadas. Por exemplo, a gente quer ser médico, então a gente, no Brasil, temos o direito de ser. Nós queremos ir para determinada região, a gente vai. Se a gente quer aderir a tal religião, a gente vai. Isso no Ocidente é muito claro. Mas lá, nesse contexto do Oriente, né, dessa região, é muito fatal. As pessoas têm outros direitos, mas esse direito disso não. E ou se submete, ou é morto, ou não tem o privilégio em viver. E aí, o que é que a gente pode... Como é que a gente pode contribuir? Como é que a gente pode melhorar esses conflitos lá? Podemos melhorar, sim. Existem maneiras de melhorarmos essa questão. É a gente educar para não sermos totalistas. Porque há lá esse totalismo que é aplicado a terrorismo vem de terror, de colocar terror no que se pensa, terror nas decisões, radicalismo. Se não for assim, não pode ser. Não. Nós, seres humanos, precisamos mediar entre um lado e o outro, porque nem todos estamos certos de tudo e nem todos não estamos certos. Ou seja, nem tudo que sabemos e nem tudo que sabemos. E por isso, precisamos sempre mediar, ser conciliador nas nossas decisões, sermos claros, objetivos e sem extremismo.
porque a raça humana, aí ele foi dotado de raciocínio, e o raciocínio nos faz sermos pessoas diferentes. E como agente da história, eu, você, precisamos ser diferentes, totalmente diferentes e conciliadores para não estabelecermos terrorismos como é feito no Oriente, como esses citados. Então, que possamos colocarmos à disposição a uma conversa, a um diálogo, para que não haja esses tipos de extremismo. Então, espero que vocês tenham entendido o nosso assunto, né, os conflitos do século XXI e a questão do terrorismo. Então, terrorismo é um exagero na maneira de se pensar de uma ideia concebida ou pré-concebida de algo que, na sua maioria das vezes, não levará a nada a não ser destituir o ser humano, destituir a melhora, a liberdade e, sobretudo, a criatividade e ao que se refere viver uma vida normal.